tarde, boa noite, bom dia para todo mundo, né? De volta ao programa. De volta ao programa Rosa dos Ventos, né? Depois de uma parada de um mês, mais ou menos, né? Para descansos e ajustes da maternidade, com a volta às aulas virtuais. Eu estou voltando aqui com vocês hoje num formato entrevista, que na verdade vai ser uma conversa, né? Entre essas lindas e maravilhosas mulheres, num momento, né, em que a gente está vivendo muito tenso para todo mundo, né? Nosso país está enfrentando uma crise como nunca vista antes. Muita gente enlutada, muita gente triste, muita gente preocupada, muita gente com medo, né? E nada mais justo do que a gente juntar esses medos ao universo feminino na Semana da Mulher. A gente teve o Dia da Mulher no dia 8, agora que passou, né, na outra semana, na semana passada. E eu achei assim muito interessante, porque eu estava assistindo a Tânia, que eu vou apresentar logo para vocês e vou introduzir no Instagram, e ela estava falando justamente pelos processos de cura que a gente pode passar, né, a partir de uma técnica que ela vai explicar para a gente. Todo o embasamento dela está relacionado com os traumas que a gente tem na infância. Ela vai, né, entrar nos menores detalhes, mas eu entendo que faz parte do processo de cura e renascimento da gente a partir de tudo que a gente já sofreu e sofre e como a gente sente as coisas a partir de tudo que a gente já passou. Esse momento é o momento onde eu tenho sentido que as coisas têm aflorado mais nas pessoas. E por isso, então, eu estou aqui com a Tânia. Então, né, a Tânia, ela é psicóloga, Tânia Michelena, né, o sobrenome dela, ela é psicóloga, pós-graduanda em neurociências e física da consciência, guia de respiração consciente, BioFlow, e educadora parental certificada em disciplina positiva. Minhas outras duas convidadas são entusiastas do movimento feminino, né, e também muito interessadas nessa questão de como se autocurar e como processar esse tipo de informação para a gente ter uma vida mais plena. Para a gente não se xingar tanto, não se acusar tanto, não gritar tanto, não brigar tanto e tentar viver em paz. Até porque nesse momento, né, o que a gente mais tem vivido é o enclausuramento dentro de casa e a convivência com quem está dentro de casa com a gente tem se tornado cada vez mais difícil. Então a gente vai buscar algumas respostas hoje, eu tenho certeza que vai dar pano para manga para muitos outros programas, mas eu vou começar então perguntando uma coisa para a Tânia, que é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, e eu vou falar de mim, propriamente dito, tá, Tânia? Depois, daí tu pode, né, daí tu dá teu boa noite quando tu for introduzir. Tânia, assim, uma coisa que eu tenho muito marcada na minha infância em relação ao universo feminino, né, o fato de eu ser mulher, é a questão realmente da intelectualidade. Como é que eu sei disso, né? Porque eu cresci numa família onde só com a minha mãe, praticamente a partir de uma certa idade, né? Meus pais se separaram quando eu tinha uns 8, 9 anos. E o meu pai era um homem muito machista, né? Ele já é falecido, ele já faleceu há 10, 11 anos, mais ou menos. Ele era muito, muito machista de verdade. E tanto que um dos motivos dele ter se separado da minha mãe, para vocês terem uma ideia, foi que ela teve 2 meninas. Ele achou que não ia ter filho homem com ela. Ele casou com ela, ela tinha 18 anos, era só uma menina, né? Era muito jovem. Com 28 anos, ele já estava separando dela e trocando ela por outra de 18, né? Então, esse é um processo que a gente vê que já começa o problema aí. Ela, apaixonada, inocente, ele tinha 36 anos quando casou com ela, ele tinha o dobro da idade dela. E não deixava ela trabalhar, não deixava ela sair de casa. E, claro, o que aconteceu? Depois que eles separaram, ela, por sorte, ela era muito jovem, ela revolucionou a vida dela, ela é um exemplo de mulher até hoje, nesse sentido, de quem realmente deu a volta por cima. Né? Foi estudar, fez concurso, passou, enfim, ela deu jeito na vida dela, né? Mas a convivência com ele, que era pouca, né? Não porque ela não queria, mas porque ele não era interessado, porque ele tinha 2 filhos homens, daí ele casou, né, de novo com essa mulher e teve 2 filhos homens. Eles eram o universo dele, e eu e minha irmã, a gente, né, ele dava a pensão lá, nunca deixou a gente desamparada, mas a questão afetiva passava muito distante mesmo. E eu me lembro, eu estava até conversando com a Marcela ontem, eu me lembro de um momento que é muito marcante para mim, na minha história, que não é propriamente bem relacionada com a infância, mas vem dos traumas de infância, né? Porque
Com a gente ele era muito violento, com meus irmãos eu nunca vi ele fazer violência nenhuma, de nenhum tipo. Violento fisicamente, eu digo, né, de bater, da palmada, se a gente não obedecia, ele batia, né, todo aquele formato, a gente nem respirava perto dele, né. E eu me lembro, assim, muito quando eu pedi para eu estudar, que eu queria, quando eu estava terminando o colégio, eu falei, pai, eu quero fazer faculdade. Daí ele, para que tu quer fazer faculdade? Eu assim, não é porque eu quero? E ele disse assim, não, que faculdade que é? Vai trabalhar numa loja. Não que isso seja um problema, mas eu estava demonstrando um outro interesse, né? Eu queria estudar, tanto que depois eu fui atrás. Tu não quer pagar a faculdade para mim? Então eu vou estudar até passar na URGS. Isso foi o que eu fiz, né? E os meus irmãos não. Primeiro vestibular que eles fizeram, passaram para direito, os dois foram para a PUC, não precisaram nem fazer um segundo vestibular, entraram e foram, né? Ele pagou toda a faculdade, enfim, né? Toda aquela. Então, assim, para te ver como às vezes as pessoas não têm essa compreensão, essa percepção de como é difícil a mulher galgar essa carreira acadêmica desde a infância, porque ele não supervisionava estudo, nada, ele não estava nem aí, né? Se a gente estava indo para aula, se a gente não se importava. Com os meus irmãos, ele levava, buscava, fazia, acontecia. Então, a minha mãe não tinha tempo, né, coitada, tinha que correr, trabalhar e estudar, tudo que ela deixou de fazer, porque casou muito jovem com ele. Então, a gente ficou assim, meio que, eu sempre brinco, a gente foi criada pelos lobos, né, eu e minha irmã. Crescemos com os lobos, né. E, por sorte, deu tudo certo, podia ter dado tudo errado, né. Mas daí outra coisa que eu comentei com a Marcela, tá meio longa a introdução, mas é para chegar no ponto, né, que eu tenho uma síndrome de impostor até hoje disso. Primeiro porque ninguém nunca se importou quando eu tirava nota boa no colégio, eu tirava nota alta, ninguém tava nem aí, ninguém nem pegava meu boletim, né, eu que pegava. E porque eu achava que ele olhava para mim, ele me via a loirinha, de olho verde, ele achava que era um manequim, não era para estudar, não tinha nada dentro aqui, era vazio. E até hoje eu duvido da minha capacidade. Eu tenho essa síndrome de impostor, eu sinto ela tá dentro de mim arraigada, e eu tenho certeza que é um trauma que vem da infância, né? A partir da falta de importância que ele dava para mim e para minha irmã, por a gente ser mulher e menosprezar a gente, como menosprezava a minha mãe também. E depois essa fala dele, assim, que veio só a complementar essa grande... Então, o que eu percebo é muita mulher com síndrome de impostor. O que tu teria para me dizer relacionado com esse processo, que é um trauma intelectual que a mulher tem relacionado à criação machista, né? A palavra é tua. Boa noite. Boa noite. Então, vou falar um pouquinho da tua história já. Uhum. Já vou te dar um feedback já. Tratamento online. Já vamos fazer uma terapia aqui. Uhum. Então, o que acontece com todas as crianças? Todas as crianças, tá? A gente nasce já enfrentando o trauma do nascimento, né? Que é um trauma bem significativo para nós humanos. Não seria significativo se tivéssemos partos mais humanizados, mais consciência, né? Mas não é o que temos, né? Nós temos partos violentos, o bebê é afastado da mãe assim quando nasce, assim que nasce, e não deveria ser assim. Inclusive no Moinhos de Vento, a minha amiga ganhou o bebê lá há pouco, eles já estão tendo um pouco mais de consciência, né? Estão fazendo banho tardio, já estão trazendo o bebê. Então a gente tem o trauma do nascimento e a gente tem grande necessidade, a partir do nosso nascimento, de ficar perto da nossa mãe, né? Da nossa genitora. E os profissionais da saúde, né, eles passam, e inclusive várias pessoas que dizem entender de crianças, passam informação de que o bebê tem que dormir no berço. Então a gente vem sofrendo várias violências desde que a gente nasce, né? Dorme longe dos pais, tem uma angústia de separação, porque a criança tem muita necessidade de estar sendo tocada e o bebê está sendo estimulado desde pequenininho, ficar grudadinho na mãe.
E aí, a criança, no teu caso, né, desde que nasce, então, precisa muito tem muita necessidade de validação, que foi o teu caso que tu não tiveste, dos pais, tanto do pai quanto da mãe. São duas figuras muito importantes, que são nossos primeiros amores, né, importantíssimo, nossa primeira observação de relacionamento, e as crianças tem os neurônios espelho, né? A plasticidade neuronal também está muito aberta, então tá a mil, porque é o momento de maior aprendizado, esses primeiros 7 anos, então, de vida. Então, quando a gente é pequenininho, quando a gente é pequeno, a gente tem, não só quando a gente é pequeno, né? Mas é claro que isso, quando é suprido, se é pequeno, vai diminuindo à medida que a gente cresce. Quando não é suprido, a gente vai ficando com essas feridas, né, abertas. No teu caso, tu tivesse uma grande necessidade de validação, né? Tu pode ver quem convive com criança, mesmo quem não é pai ou quem não é mãe, né? Ou tem aí sobrinho, ou convive com crianças. As crianças passam o tempo inteiro nos mostrando coisas. Ah, olha esse desenho que eu fiz, olha a nota que eu tirei, olha esse... praticamente o dia inteiro buscando a validação, a aceitação. Yes. Então, a busca do ser humano é ser aceito. Até hoje é ser aceito. O que todo mundo quer é ser aceito. Né? Muitos traumas são gerados a partir do momento que a gente não se sente aceito. Né? A gente começa, então, a querer fazer coisas para ser aceito, quando a gente não é aceito. E aí essas coisas que a gente faz para ser aceito acaba gerando um padrão e crenças, né? Eu preciso fazer determinada coisa para ser aceito, enquanto que o natural é a gente ser aceito, né? Como a gente é, sem precisar lutar por amor. Mas há muita ignorância, na realidade. No caso, teu pai era uma pessoa ignorante, né? Que deve ter sido criado de forma ignorante. Então, nem dá para culpá-lo, porque isso é uma cultura que vem de geração em geração, geração em geração. Por isso que é tão importante um trabalho de autoconhecimento, é tão importante fazer uma terapia profunda, né? Eu hoje sou muito adepta dos processos mais profundos do que falar apenas, né? Constelação familiar, eu gosto muito, a própria respiração consciente. Por quê? Porque a mente, ela engana muito, ela conta muitas histórias pra gente. Quando a gente é criança, a gente vive uma realidade e às vezes dá um significado maior para essa realidade do que ela teve, né? Se a gente pudesse voltar agora adultos para reviver aquilo, a gente poderia dizer, mas nem foi grande coisa. Mas para aquela criança foi, né? Foi uma necessidade não suprida. Então, a criança, ela tem grande necessidade de validação. Então, ela quer ouvir, ai, que lindo esse desenho, nossa, como tu é inteligente, como tu é capaz, o encorajamento, né? Por quê? Porque a criança, ela não tem ainda uma identidade. A identidade de uma criança, ela é construída a partir dos pais, da cultura que vive, da escola, né? Mas mais dentro de casa, ela vai buscar sempre a validação daqueles que ela mais ama, dos cuidadores, né? Ou do pai e da mãe, normalmente, ou do pai ou da mãe, ou de quem está cuidando dela, né? Daqueles que ela acha importante. Então, ela vai sempre querer, que faz parte do desenvolvimento dela, alguém que diga, tu és capaz, né, tu consegue, teu desenho tá lindo, nossa, como isso tá bonito, ou que diga, não, tu vais conseguir. Quando isso não ocorre, que também foi o meu caso, né, que eu tive essa rejeição também materna, o que acontece? A gente começa tem a síndrome do Salvador, que a gente acha, então, que a gente tem que ser muito bondoso, ou fazer muita coisa para obter o amor ou validação. Sacrifícios, né? Normalmente são pessoas que se sacrificam por amor.
E por quê? Porque dentro da gente, a gente não tem isso integrado, a gente não teve isso integrado, e a figura do pai é muito importante para os filhos, né? Tanto que quando os filhos crescem sem pais, independente de ser menina ou menino, vão buscar saber quem é esse pai, quando o pai é desconhecido, né? Vão atrás do pai. Há inúmeros desfechos para isso, né? Então a figura do pai é uma figura que traz, é uma figura de autoridade, é uma figura que é muito importante pro núcleo familiar, né? Mesmo que esse pai morra, mesmo que esse pai não exista, mesmo que esse pai ele existe no campo sistêmico, né? Quando a gente faz constelação, mesmo que esse pai já tenha morrido, tu pode trabalhar isso na constelação, né? Porque na constelação a gente abre um campo, então, um campo energético, eu diria, né? Um campo quântico, e nesse campo vai estar ali o teu pai, né? E aí tu vais poder dizer para ele, pai, eu te perdoo, ou enfim, vai ter inúmeros desfechos que só quem faz constelação sabe que é uma viagem a constelação, né? A gente não sabe até o desfecho que vem, mas vem muitos desfechos e são bem, bem legais, assim, porque curam muitas feridas, tá? E se eu não tive esse pai me validando, essa figura masculina me dizendo, olha, tu consegue, eu vou ter algumas lacunas em relação à figura masculina, e eu vou ter essa ferida também de... Claro que cada um vai interpretar de um jeito, estou falando no teu caso, né? Pode ter uma sensação de que tu não és capaz, né? E pode ter essa síndrome do Salvador, de querer sempre ter que fazer a mais e nunca estar satisfeita com o que fez, né? E isso se cura através do olhar também, que a gente tem que ter, de que esse pai, por trás dele, tinha os pais também dele, por trás dos pais deles, tinha os pais deles, por trás dos pais. Então, são gerações que vão passando essa educação de forma violenta, errada, ignorante. Mas o que mais importa é por que a tua mãe escolheu esse parceiro, né? Provavelmente ela também deveria ser uma mulher machista, né? E achando que ela merecia, então, alguém que também a validasse, que também a desse permissão, e daí vem toda a história dela, né? De vítima, de vitimização, e que também impacta na vida da criança, porque ela enxergou, então, aquela mãe se submeter, né, sofrer violência, se sacrificar. Também começa a crença de que a mulher, enfim, de que o homem é tudo igual, aquelas crenças de que o homem todos os homens são machistas e tal. E aí, o que a gente acredita é o que a gente vai viver. Se eu acredito que todos os homens são machistas, então é isso, todos os homens são machistas, né? Se eu acredito que não há um homem que seja fiel, todos os homens, então, vão ser infiéis. A gente vive, a gente externa a nossa realidade. Então, esses trabalhos de cura, eles vêm para que a gente possa tomar consciência dos... Eu não posso mudar o que eu já vivi e o que eu acredito nesse momento, eu posso mudar tomando consciência do que na minha vida eu gostaria que modificasse. Bom, eu percebo, então, que eu tenho essa necessidade de validação. Daí a gente trabalha com frases que diariamente você vai falar para você. Eu, Venice, sou capaz. A gente trabalha com afirmações positivas, tá? E afirmações positivas, elas têm um grande impacto no cérebro, tá? Claro que são frases que têm que ser ditas diariamente. É algo que você faz diariamente. Você se olha no espelho e fala, eu, Venice, sou capaz. Eu, Venice,
sou uma pessoa amada. Então você vai fazendo isso no trabalho terapêutico que eu faço, a gente elabora as afirmações junto com outras técnicas, né? Mas o mais importante, eu diria que é a respiração consciente, que é uma técnica de cura muito potente. A gente faz uma respiração sem pausa, que é sem pausa, durante 1 hora. E essa respiração, ela oxigena todas as células, e ela abre, então, as células e libera traumas da infância. E, às vezes, vem com memórias, às vezes é só emoção que é liberada, às vezes vem uma emoção com uma memória. E que a gente começa a lembrar, então, de coisas de quando a gente era criança, né? Vem choro, às vezes, e são coisas que a gente não consegue conter na respiração. É como um vômito, assim, até. Ela vem e vem, né? Vem a raiva, que é quente, vem o abandono, que é gelado, né? Às vezes tem que botar vários cobertores no corpo da pessoa, porque a pessoa sente frio. Na raiva, chega a suar na sessão, daí eu sei que aquilo é uma liberação, então, de raiva, e que é muito importante que seja liberado. Porque o que acontece? Quando a gente é criança, a gente não tem condições, a gente não tem maturidade cerebral para lidar com traumas. Enfim, a gente não tem. É um bebê, é uma criança. O corpo, ele é inteligente, né? Nós, nesse momento, o corpo está fazendo várias coisas para nos manter vivos que a gente nem sabe. Então, o corpo, ele tem uma inteligência divina, uma inteligência do Criador, né? Que nos mantém vivos. E faz várias funções aí super complexas. Enquanto a gente está conversando aqui, o corpo está fazendo, e de forma maravilhosa isso. Então, a gente sabe que o corpo tem essa inteligência, e o corpo, para a sobrevivência da criança, ele sublima essas experiências, porque senão a criança morreria, né? A criança teria, então, uma morte imediata, se não tivesse esse processo de desligamento. O corpo desliga. Por exemplo, quando uma criança é deixada no berço por horas chorando sozinha, que é o que as consultoras do sono fazem, erroneamente, dizem, funciona. Sim, funciona. Por quê? Porque chega uma hora que a criança, para não morrer, desliga e ela dorme. Mas gerou um trauma ali. É um trauma de abandono, um trauma gravíssimo, inclusive, né? Porque é muito grave isso, porque a criança acorda várias vezes de noite pela sobrevivência dela, tá? Porque o nosso cérebro é primitivo, e uma criança, ela quando está perto da mãe, ela se sente protegida de predadores. Então, o que acontece, né? Os bebês são deixados chorando, e o cérebro ainda é primitivo, né? Eles têm uma capacidade... Os bebês nunca estão errados, né? Quem estão errados somos nós que tentamos adaptar as crianças às nossas realidades, que são realidades bem difíceis para uma criança, né? A gente quer que os bebês sejam criados por outras pessoas, porque a gente trabalha muito, a gente deixa os bebês chorando, porque a gente, claro que existe toda uma mãe cansada e tudo, mas o que falta hoje na maternidade? É uma rede de apoio, né? Para a gente poder criar uma criança de uma forma mais amorosa, né? Como tem uma frase até que fala, que todo mundo conhece praticamente, para criar uma criança é preciso uma aldeia, né? Porque uma criança exige muito de nós. E aí acontecem esses traumas, porque a gente não conhece o cérebro infantil, daí quando uma criança começa a exercer a sua individualidade e falar mais, né, às vezes agressiva, ela está aprendendo, e daí ela vai demonstrar sua agressividade, porque está aprendendo a se relacionar, seu cérebro é imaturo. A gente, ao invés de perceber isso e nós falarmos com a criança de forma amorosa, a gente agride a criança ou coloca de castigo. Então, isso é também uma violência, porque a criança, ela tem muito direito de errar, porque ela está em muita desvantagem cerebral. Vocês imaginam que o sistema límbico de uma criança não está formado, que é o sistema responsável pelo controle das emoções.
Então, uma criança, ela vai se descontrolar diversas vezes, né? E como que a gente cria um ser humano amoroso, né? Dando o amor, acolhendo no momento da raiva. Ah, mas então isso é falta de limite. Muita gente confunde isso, que é uma ignorância. Ah, o fulano usa drogas, ou é uma pessoa com problemas porque não teve limites. Não tem nada a ver com limite. Você vai fazer uma anamnese com essa pessoa, você vai ver que os pais faltaram, que ele foi criado pelos avós, que ele foi criado por babá, que teve vários problemas na infância. Você vai conseguir entender a história dele. O que é não, na cabeça das pessoas, limite. Eu nem sei o que quer dizer isso hoje em dia, limite. Limite, para mim, só se consegue fazer limite com uma criança quando a gente tem conexão com a criança. E hoje em dia os pais estão saindo para trabalhar, então os adultos estão se tornando adultos muito solitários, muito agressivos, porque as pessoas não sabem como é que funciona um cérebro. E na época dos nossos pais, né, da geração minha e tua, principalmente, né, Duga, a gente foi criado de uma forma muito machista, realmente, muito violenta, Muito. Né, apanhando de chinelo, né, quando a gente tentava, quando a gente queria ser nós mesmos, né, a gente apanhava, a gente não podia exercer a nossa, a gente, cada um vem com uma alma, né, um jeito de ser, e daí as pessoas tentam enquadrar a gente em coisas que muitas vezes fazem com que a gente se sinta inadequado. Não há Violentado até, né? Muitas vezes eu entendo isso como uma violência, sim. E para te ver também como tem a relação com o que tu tá dizendo da criação mesmo, que ele nunca foi assim com os meninos, né? Porque ele se identificava com os meninos, ou ele inverteu a roda, né? Tipo, com elas, que eu não tinha identificação, eu vou ser rígido, e com eles, que eu sempre quis, eu vou ser acolhedor. Então, assim, para te ver que tem a ver com feminino, muitas vezes, né? Claro, e vai ter com masculino também, eu sei, porque tem gente que acha que menino tem que ser tratado a chinelada, tratado que nem macho, que não pode chorar. Não pode chorar. Não pode mostrar sentimento. Não pode chorar. É uma coisa horrível, sabe? Tu não pode ter sentimento, daí cria um seco, né? Cria um seco que nem uma folha seca e não sabe por que o menino não tem sentimento. Ele foi reprimido na hora que ele queria demonstrar. Né? Então, sentimentos fazem parte da experiência humana, independente sexo, de ser, né, homem ou mulher, exatamente. A inveja, a raiva, os ciúmes, tudo faz parte da experiência humana e vai ficar fazendo até mesmo quando a gente é criança. Então, o que a gente percebe hoje? Muitos adultos tendo atitudes super infantis, né? Super infantis. E não rompendo ciclos, né? Não rompem ciclos. Eles mantêm a roda atropelando quem vem, né? Porque não tem essa consciência que tu tá falando, que é tão importante, né? Tão importante esse trabalho de autoconhecimento, importantíssimo que a gente consiga entender, por exemplo, se eu sou muito reativo, por quê? Né? Se eu tenho uma relação conflituosa com meu parceiro, por quê? Por que eu quero mudar o meu parceiro? Por que eu escolhi esse parceiro se eu quero mudar esse parceiro, se eu não aceito ele como ele é? Por que eu escolhi um parceiro abusivo? Por que eu escolhi uma amizade tóxica? E assim vai. Né? Eu tive que rever muita coisa, assim, porque quando aconteceu o meu processo de autoconhecimento, que foi devido à maternidade, no meu caso, que a Juliana, os filhos, né, eles trazem à tona as nossas sombras, né? Porque filho é espelho, os filhos são muito parecidos conosco e eles trazem à tona muita coisa nossa, assim, e da criação que a gente dá, a oferta, né? Uma criança, ela não tem capacidade de buscar estímulo sozinha. Ela precisa que você a leve numa praça, a leve na natureza, ofereça para ela ferramentas e a criança, até os 7 anos, mais ou menos, que é segundo Rudolf Steiner, né, que é da antroposofia, é o período mais importante da vida, né, pela plasticidade cerebral, porque é um marco também da primeira infância, já começa a entrar não na adolescência, mas daí na segunda infância, que se chama, né, com 8 anos, mais ou menos 7 anos,
começa a entrar na fase escolar, né? Então é um marco esses primeiros 7 anos. Então tudo que aconteceu conosco nesses 7 anos de vida, que a gente presenciou, que a gente viveu, que foi ensinado e que normalmente não é consciente que os pais fazem, a gente vai interpretar como que é essa forma que se relaciona. Então, se eu vi meus pais se relacionando sempre brigando, bom, é assim que se relaciona. Eu não aprendi outro jeito. Se eu fui criado sendo colocado de castigo, eu vou aprender que quando eu erro, eu tenho que ser punido. E a gente passa o resto da vida cometendo erro. E a gente daí não aprende a lidar com as nossas vulnerabilidades. A gente se culpa, a gente se compara, gera uma culpa muito grande, a gente não aceita que a gente erre. Nós somos carrascos de nós mesmos daí. Por quê? Porque não foi ensinado pra gente que a vulnerabilidade é lindo e que errar é super importante. Errar é uma oportunidade enorme de um aprendizado novo, né? Se eu não errar, eu não tenho como aprender algo novo. Então, o erro, ele faz parte da vida. E os pais, quando uma criança comete um erro, muitos pais, né, tratam os filhos com agressividade, né? E aí, acho que o grande desafio do adulto, criando uma criança, é aceitar quem ela veio ser e não querer que a criança seja quem ela quer, né? E isso requer uma consciência muito grande de respeito, porque eu vejo hoje assim, ó, um filho, uma criança, um ser humano, ele só respeita o outro se ele é respeitado. E isso serve para a criança também, tá? Não é porque é criança que a gente pode tratar diferente de um adulto. No caso, deveríamos tratar muito melhor. Muito melhor, eu concordo plenamente, muito melhor. Porque está em desvantagem cerebral, né? Está em crescimento, está aprendendo, e a gente não tem esse olhar para a criança. Então, a gente cresce cheio de traumas, né? E o que acontece? O que é o grande... a parte legal disso tudo que eu estou falando? Agora, adultos, somos adultos. Olha que legal, agora eu posso me curar. Agora eu posso buscar, então, modificar essas histórias feias, ressignificar essas histórias, eu posso mudar a minha história como eu quiser. E isso, para mim, foi um divisor de águas, porque ao mesmo tempo que é difícil esse processo, né, ele é muito empoderador, porque eu era ignorante, né? Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu pensei, bah, que legal, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu achava que eu não podia, eu achava que eu era assim, que não tinha jeito, mas não, né? Quando a gente começa a destrinchar a nossa infância, a nossa história, né, como é que foi, enfim, tem pessoas com histórias muito complicadas, né? Então, assim, eu fui a terceira filha, não desejada, né? A minha mãe, uma pessoa também com muitos traumas, que veio da minha avó, que era muito ignorante, super pobre. E ela, então, com 3 filhos pequenos, né? Super difícil, uma demanda muito grande, com pouca idade de diferença. Então, não sobrou muita coisa para mim, né? Eu recebi muito pouco amor dela, né? Dentro daquela necessidade, da minha demanda, né? Que era a demanda infantil. Uma criança, essa demanda, olha, me vê, olha, me enxerga. Eles querem, porque se constrói a autoestima a partir da autoestima dos pais, né? Se eu sou uma mãe depressiva, isso vai reverberar no filho, porque também temos a simbiose nos primeiros anos, né? Tudo que está acontecendo comigo, as crianças estão também vivendo junto, e a simbiose com a mãe é muito grande. Então, se o meu filho está irritado, se o meu filho está mal, eu tenho que olhar para mim.
Se a criança é de um jeito ou é de outro, olhar para mim. Quando eu curo a minha criança ferida, eu curo todo o sistema familiar. Quando eu descubro coisas sobre mim, eu curo o meu sistema familiar. Então, a evolução que eu tive no meu processo foi muito grande, porque eu era uma pessoa muito carente, assim, eu nem sabia, né, de descobrir no processo. Eu queria que o meu marido é um cara muito quieto, assim, e eu queria que ele conversasse comigo, porque eu descobri também que eu nunca fui ouvida. Pessoas que não foram ouvidas na infância, elas têm uma grande necessidade de falar na vida adulta e serem ouvidas. Nossa, São sabe que aqueles. eu tô admirada, assim, ó, porque tu vai falando e parece que tudo aconteceu comigo. Parece que tudo tá falando aconteceu comigo. Mas assim, ó, eu vou te interromper um pouquinho para passar a palavra para as gurias, porque senão o programa vai ficar enorme. Mas assim, claro, tu vai continuar falando sobre o mesmo assunto, só para as gurias poderem fazer interlocução, porque senão fica muito longo o programa. Eu vou passar para Elza. Pode ser para Elza antes, Marcela? Pode ser. Tem uma perguntinha para fazer ali, mas dá para encaixar tranquilo. Oi? Bem tranquilo. Então... Tá ligado? Não, bem tranquilo, pode passar. Depois eu faço ali, tem uns comentáriozinhos para fazer, mas pode fazer. Então tá, vai, fala, Elza. É contigo, meu amor. Gente, boa noite. Nossa, eu tô amando. Passaria 3 horas aqui tranquilamente, escutando. Muito interessante essa perspectiva. E mexe com a gente, não só individualmente, né? Quanto comigo, assim, eu vejo muita coisa da minha cabeça de professora, vendo os meninos, porque eu trabalho muito com essa idade, né? 11, 12 anos. E tudo que ela falou é realmente o que a gente vê no colégio. As crianças têm uma necessidade imensa desse elogio, né, desse acolhimento. Os pais, muitas vezes, distantes da criança. Tem criança que, de vez em quando, tia, eu estou fazendo balé, deixa eu te mostrar antes de começar a aula como é que eu estou fazendo, porque eu não consigo mostrar para os meus pais, eu não conto para os meus pais, eu durmo cedo, porque eu tenho que ir para o colégio. Então, é uma realidade muito difícil que vem sendo colocada para as crianças também. E tem toda essa questão geracional, como a Tânia colocou, da geração anterior, muitas vezes os pais, eles faziam o uso da violência como essa forma de autoridade, né? E a gente vem de uma geração, eu acho que a minha geração mais não quer repetir, mas ao mesmo tempo também não encontrou essa forma de enxergar com a idade que ela tem. E aí, dentro desse processo, enquanto a Tânia estava falando, me veio muito à cabeça o processo de adultização das crianças, né? Desde o que ela fala de que algumas pessoas aconselham a deixar a criança no berço e tal, chorando, e a gente vê que tem pessoas que acreditam que isso é bom para o bebê. Então, se a gente está fazendo isso com o bebê, o que é que não se está fazendo com as crianças? E eu sei muito do que está sendo feito, porque chegam, né, os casos para a gente trata muito esses problemas de ansiedade nas crianças. As crianças estão muito mal nessa pandemia. De vez em quando você vê uma criança tendo uma crise de ansiedade assim, no colégio, estão depressivas, e quando chega para a família, os pais não aceitam que a criança tem depressão, que é frescura, que é uma besteira. Não escutam isso, né? Por quê? Porque tem essa ideia de que, meu filho tem tudo, meu filho já tem um coach profissional, né? Porque tem crianças já nessa idade que já tem coach profissional e já tem uma vida pré-determinada para elas. E aí eu fiquei pensando, o que é que isso causa nesse processo de autoconhecimento, né? Como é que se impacta esse processo da criança, dela se descobrir nos caminhos dela, nas opiniões delas, na identidade, na estética, em tudo isso. E aí, dentro desse sentido, eu já tinha mais ou menos uma pergunta estabelecida, mas aí eu pretendo ramificar essa pergunta, que é assim, primeiro ponto, eu queria ver como é que a Tânia percebe essa questão das redes sociais com as crianças, porque eu tenho vários alunos, 12, 13, 14, que já fazem uso das redes sociais, e essa questão estética, principalmente para as mulheres, né, do like, e de se comparar se comparando com outras mulheres não, né? Meninas se comparando com mulheres, esse comportamento dentro de um contexto também de violência
sexual. E aí, como é que essa sexualidade vem sendo trabalhada nessas crianças para que lá na frente esse feminino e esse masculino seja entendido? E um outro ponto que eu queria pensar é exatamente isso. E como é que a gente, num país que é estruturalmente machista, esses processos que são abafados de violência sexual, ou muitas vezes de importunação sexual desde muito cedo, como é que isso impacta como é que isso impacta nessas meninas? Como é que a gente pode curar, né? Então, são várias perguntas, né? Várias perguntas diferentes, né? Primeiramente, se eu em casa tenho validação e sou validado e tenho um relacionamento aberto com os meus pais e fiz uma boa construção e conexão com a minha mãe, com meu pai, confio nos meus pais, né? Como é que essa confiança é gerada? Essa confiança é gerada quando a gente não pune os filhos, né? Quando eles têm liberdade, então, de se expressar, quando eles têm liberdade de expressar suas frustrações. Mas assim, o limite, de novo, essa pergunta, eu bato nessa tecla porque vem muito essa pergunta. Mas então vai criar criança sem limite? Não. Como é que é o limite? Eu vou te dizer o limite. Aqui em casa o limite é assim, eu saio com a Juliana, eles querem comprar tudo que eles veem na frente, né? Não. Limite é não. Limite é ouvir não. Eu não preciso dar para o meu filho coisas porque eu sou uma mãe presente. O que acontece? Os pais não estão presentes, começam, então, a usar outros artifícios, né? Um deles é o celular, que nessa pandemia estourou, né? Os eletrônicos, né? Crianças com excesso de eletrônicos, que faz muito mal. Na neurociências, eu aqui em casa não permito que a minha filha utilize celular, tá? Porque, primeiro, que afeta a visão, tá? As crianças estão chegando com uma demanda ocular muito maior, tendo que usar óculos já cedo, problemas de coluna. Segundo, que afeta a parte de atenção focada, porque o que acontece? São muitas informações ao mesmo tempo e nenhuma informação. Então, são muitos estímulos para a criança e, ao mesmo tempo, o cérebro fica hiperestimulado, mas se tu perguntar para a criança o que ela viu, ela nem lembra, porque foram 300 coisas do YouTube, então afeta a atenção focada, o cérebro, a parte da memória do cérebro ali, tem muitas funções, né? Tem a memória de trabalho, a memória executiva, enfim, então vários tipos de memória. Então a criança, também o tédio, a importância da criança se entediar. Por quê? Porque no momento que eu me entedio, eu inicio um processo criativo, né? Eu só posso usar a minha cabeça, né, se eu não estiver ocupando ela com alguma outra coisa. E as pessoas acham que as crianças entediadas é ruim. É óbvio que muito tempo entediado é ruim, mas há que se ter um tempo com tédio, para que a criança possa dizer, fica ali no tédio, estou entediado, cansei do tédio, e aí entra o processo criativo. Mas a gente não está mais dando essa oportunidade, então não há oportunidade de se entediar, o excesso de eletrônicos. O excesso de eletrônicos, num adolescente que está construindo a sua imagem, que está numa construção da identidade, é bem perigoso, porque o que acontece? As meninas que não têm uma boa autoimagem, ou que não tiveram uma boa validação em casa, ou que têm mães que buscam muito por essa imagem, pais pouco espiritualizados, né, muito materialistas, essa pessoa vai ficar assim, porque esse é o aprendizado dela. Então, nas redes sociais é muito perigosa, porque as redes sociais não mostram nada de ruim, elas mostram as pessoas sempre nos bons momentos, né, e a vida é cheia de maus momentos também, né, e aí a pessoa está sempre se comparando, e as meninas, isso gera uma grande frustração,
geram uma falsa também ideia da vida, de que todos são felizes, menos eu, né? E, inclusive, nos consultórios de plásticas, tem chegado as meninas pedindo para os cirurgiões fazerem os filtros na cara delas. Não é nem mais uma outra mulher, elas pedem os filtros no Instagram. É natural que o adolescente vá usar mais o celular no momento de pandemia? Mas é importante a gente, como pai e mãe, dizer, olha só, tu vai ter 2 horas para usar o teu celular, depois disso, babau, faz o que tu quiser, tu vai ouvir música, tu vai ler um livro, tu vai desenhar, né? A gente tem que dar, então, outras, né, sugestões. Mas eu, como pai e mãe, se eu estou ausente, suprindo as minhas demandas, essa criança vai usar outros recursos para se comunicar, né? E na adolescência é uma época de ruptura, onde o adolescente vai buscar a sua própria identidade, né? E se eu não me vinculei com meu filho na infância, não é na adolescência que eu vou fazer um vínculo com meu filho, porque é a época de ruptura. Então, na adolescência é uma ruptura e eles vão buscar os seus grupos. Na pandemia, isso não está sendo possível, pela pandemia, né? Eles não estão conseguindo estar com seus grupos de iguais e buscando, então, a sua própria identidade. Eles estão em casa, então vai haver um uso maior desses eletrônicos, porque eles têm necessidade de interação, né? Normalmente, um adolescente, ele tem essa necessidade de interação. E é importante que tenha essa sociabilidade, né? É muito importante para o adolescente, porque isso, em algum momento, vai gerar algum problema, porque a sociabilidade é uma habilidade que a gente desenvolve, né? Para chegar numa menina, ou para conversar com o menino, para expressar os sentimentos. Então, o que acontece é que essa geração vai ser uma geração com grandes traumas, né? Porque há muitos pais inconscientes, muita ignorância quanto ao cérebro das crianças, por isso que esse trabalho é tão importante, porque a gente tem que fazer chegar nas pessoas que existem outras formas de educar e que a gente não tem que estar tão preocupado em limite ou em botar de castigo, e sim estar presente para perceber as necessidades do meu filho por trás daquele comportamento que eu acho inadequado. Quanto à sexualidade, tá, ela começa desde que a criança está na barriga, tá, com o próprio corpo, essa relação com o próprio corpo, né, se tu der um Google aí, tu vai ver que as crianças se masturbam dentro da barriga da mãe, as crianças já estão se tocando, que não tem nenhuma conotação sexual, é apenas o próprio prazer, né, do corpo ali, se tocando porque é gostoso, não há objeto sexual. Vai ter objeto sexual mais tarde. E é completamente natural que a criança se explore, se toque, inclusive é saudável que faça isso, porque a gente vai fazer como pai é dizer para ela que existe um lugar, assim que ela possa entender isso, adequado para fazer isso, que é um lugar privado, no seu quarto, você vai instruindo. E cada um também na sua casa vai também ir lidando com a sexualidade de um jeito. Aqui em casa a gente meio que tem uma coisa muito natural com o corpo, né? Eu me troco na frente da minha filha, na frente do meu marido passa de cueca por mim, eu por ele, eu fui criada assim, né? A gente foi criado meio que sem vergonha do corpo, né? Mas tem pais que não se vestem na frente dos filhos, que escondem as suas partes e tal, então isso também vai depender de como a criança é criada. Mas aqui, no momento em que eu achar que essa sexualidade começa a surgir, eu vou falando sobre ela, mas isso só acontece quando tu tem conexão com teu filho. Eu sempre falo, tá? Não há nenhum assunto que não seja para a criança. Todos os assuntos podem ser para a criança desde que ela traga o assunto. Por quê? Porque se ela trouxe esse assunto, é porque ele já passou pela cabeça dela. Então, ela está te perguntando. Se você não responder, ela vai buscar essa informação lá fora.
Então tem que falar. Então ela perguntou esses dias aqui como é que nasciam os bebês, mas perguntou com veemência e tal. E eu expliquei, olha, a semente sai do homem, né, e entra na mulher e tal, e meio que ficou nisso. E eu pensei, olha, quando ela for um pouquinho mais velha, eu vou comprar um livro, vou mostrar, vou falar. Daí eu falei, assim, de uma forma mais lúdica, que ela tem 7 anos. Eu falei, olha, quando os corpos se unem, tem muito amor, né, entre o pai e uma mãe. Eu estou explicando algo mais lúdico para ela, né? Não estou explicando um estupro ou como é que ocorre um sexo casual. Nesse momento, estava explicando como é que tinha sido a concepção dela. Eu falei, quando o pai e a mãe se amavam muito, eles juntaram seus corpos e, né, e o pai tem a semente e a mãe, né, recebe então a semente e ficamos por aqui, né? Mas em algum momento explicarei para ela, né, que é assim. E não achei que era o momento ainda, porque a Juliana é uma criança já bem precoce e tal, então, enfim, aí cada um vai explicar. Mas se eu tiver abertura, o adolescente, voltando à tua pergunta, Elza, ele vai em casa ter essa liberdade de perguntar, mas isso é uma construção, né? Eu não posso querer que um adolescente seja meu amigão se eu não fui amiga dele na infância, se eu não construí uma relação de confiança na infância, se ele foi punido quando ele se expressou, se ele foi punido quando ele errou. Então a gente tem que mudar esse paradigma de que limites. Ah, ele me disse, ele falou comigo de forma grosseira. É ruim para a gente, pai, ouvir um filho falando. Várias vezes aqui a Juliana é grosseira, né? E ela está expressando algum descontentamento. É pessoal comigo? Não, não é pessoal, porque eu não levo mais para o lado pessoal. É algo dela. Então eu chego e falo para ela: olha só, esse jeito que você está falando comigo não é legal. Eu não gostei, então a gente, quando tu tiver mais calma e tu quiser conversar comigo de uma forma mais bacana, mais amorosa, a gente conversa. Mas o que eu poderia fazer? Gritar com ela: ah, tu tá falando assim comigo? Tu é uma sem vergonha, tu é uma sem limite, tu tá me... Sabe? Aí a gente entra toda aquela coisa lá que a gente ouviu lá atrás e despeja na criança, que é uma projeção, que a criança, ela tá se colocando no mundo, ela está expressando seu descontentamento. Não é isso que vai definir ela ser desrespeitosa com os pais. Pelo contrário, o que vai definir uma criança ser desrespeitosa com os pais, ser uma criança que, sei lá, que trata mal os pais, ou que trata os pais, abandonou o pai no asilo. Não é isso. O que vai definir uma criança é o vínculo que eu vou fazer, é a minha presença, é a construção, como que foi dessa infância. Então, tu vê muita ignorância. Esses dias eu estava vendo num grupo de mães, aí uma mulher falando, porque meu filho usa drogas, meu filho é agressivo, meu filho, um monstro, guri, né, um monstro. E aí eu resolvi falar ali, né, porque a gente tenta, né. Eu disse para alguém falou assim, isso falta de limite, alguém falou. E ela disse, sim, é falta de limite, ele foi criado pelos avós. Aí eu falei, coitado, né? Aí eu escrevi ali, olha, teu filho é um adolescente. A culpa ainda vai pro vô e pra avó que ajudaram ainda. Fora isso. Aí eu falei assim, não foi uma escolha do teu filho, né, ser criado pelos avós, né? Então eu vou te dizer o seguinte, teu filho precisa de ajuda, tá? Teu filho precisa nesse momento, de amor, de compreensão, né, de entender o porquê que ele se tornou essa pessoa que certamente não é a pessoa que ele queria ser, né? E aí eu escrevi para ela, me segue lá no Instagram, né? O teu filho precisa muito de ajuda. Ali eu indico alguns canais que falam sobre adolescência também. Porque o que acontece? Ela não se vinculou com ele na infância, ela não vai se vincular com ele agora, né? Então, o que acontece? Ali provavelmente tem muita raiva dele, porque se sentiu abandonado, não foi criado pelo pai nem pela mãe, foi criado pelos avós.
Avô não é pai nem mãe, nem substitui pai e mãe. Já começa por aí. Eles são ótimos, mas não têm esse papel e na cabeça da criança não vão ter, tá? Tanto que a criança que é criada por outras pessoas sempre vai em busca das suas raízes, de conhecer o pai, de conhecer a mãe. Adotados vão atrás dos seus pais, saber quem são, porque existe essa vontade genuína da gente saber quem são as nossas raízes e tal. E isso vai acontecer. Então, assim, se eu não fizer uma boa construção na infância com meu filho, eu não vou conseguir que ele me conte nada na adolescência. Ele não vai ser o meu confidente, ele não confia em mim, não foi estabelecido esse vínculo. Por isso que a infância é tão importante. Por isso que é ali que se constrói os vínculos. Por isso que é na infância que a gente tem que dar mais gás. Mas assim, mas essa criança só pede. Sim, essa fase é a fase do egocêntrica, né, da infância, é a fase de dar. A fase da gente receber não é agora, é outra, tá? A gente fica só dando mesmo. Por isso que a maternidade é tão cansativa e por isso que é tão difícil. Porque as pessoas acham que os filhos têm que ter a gratidão e tal. Não é nessa fase que a gratidão ocorre. Ela é uma construção também. Depois, mais tarde, eles vão reconhecer o que a gente fez por eles, né? Eu até me lembrei uma coisa que tu falou no vídeo, Tânia, agora, assim, sem querer interromper, já interrompendo, que foi tu falou que a gente não tem... desculpa. Que a gente não tem... são crianças, né, machucadas, né, cuidando de outras crianças, porque aquela criança que cresceu, a mãe, né, com ferida, que não curou aquela ferida, a ferida está aberta, cuidando de outra criança, ou seja, ela ainda tem feridas da infância abertas, cuidando de outra criança. E isso serve para mim, que sou mãe, e serve para Marcela, que ainda é sua filha, né? Claro. Que ainda é sua filha, porque elas tiveram mães que com certeza tiveram feridas que nunca foram tratadas e que passaram de alguma forma para elas também. Então é isso que eu digo, quando tu, agora só dando um resgate, assim, costurando, quando tu falou para mim, né, da história do meu pai, etc, eu realmente eu perdoei ele, porque eu tenho plena consciência que a criação dele foi tratado que nem bicho. Com 13 anos meu pai já trabalhava, né? Então, pensa, ele foi botado para trabalhar, ele pegava um ônibus lá em Canoas, né, que é uma cidade para as gurias, para Elza que não conhece, principalmente Canoas, que aqui é uma cidade conurbada com Porto Alegre, né? Ele pegava um ônibus sozinho, com 13 anos, vinha para Porto Alegre, trabalhava o dia inteiro no escritório, que foi onde ele trabalhou até o último dia de vida dele, e de noite ia para aula. Então, ele saía de manhã cedo com 13 anos, vinha para Porto Alegre e só voltava no final do dia, né? E daqueles ônibus lá, né, de 1940, 1930, não é os ônibus que a gente está acostumado a ver agora, vinha, né? Então, então, isso que eu digo assim, como não entender uma pessoa que não deve ter recebido amor nenhum, né? Mas as feridas permanecem. E ele só teve irmãos, né? Ele só teve irmãos, ele não teve nenhuma irmã. Então, o machismo era pior ainda, né? Que era aquela coisa assim. Então, realmente, assim, quando tu vai falando, vai costurando com as perguntas, né? Todas elas se costuram, fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo. Impressionante, é um trabalho muito lindo. É um trabalho muito lindo, é um trabalho que a gente evolui muito na terapia, trazendo a consciência, porque se eu não estou consciente, eu não tenho como mudar o que eu não sei de mim, o que eu não sei a meu respeito, o que eu não consigo. Por isso que o conhecimento liberta, né? Por mais que tu tenha perdoado teu pai, existe em ti ainda os sentimentos não expressados, as sensações, né? As emoções que tu sentisse quando passasse por essas situações. E aí a gente liberta isso com a respiração, que é muito potente. E aí na respiração começa a sair, então a respiração, como ela abre as células, ela libera quimioterapia, ela libera... Uma vez eu respirei um cara aqui, ele começou a liberar nicotina na sessão. A gente tem que abrir todas as janelas, começa a liberar e libera
as emoções. Então, a gente tem uma técnica hoje, que é a respiração consciente, que eu só aconselho a fazer com pessoas bem experientes, tá? Porque senão, se tu for fazer a respiração consciente pela boca, eu já não aconselho, tá? Eu fiz pela boca, muita gente faz pela boca, mas é catarse que a gente chama, e aí eu acho que são liberações muito fortes, às vezes, e a gente fica com medo e não quer continuar o processo, tá? A respiração que eu aprendi com a Fanny é pelo nariz. Na pandemia, o meu trabalho está sendo online, trabalhando com ressignificação emocional, então, que é um trabalho também que eu utilizo técnicas, enfim, online, roteiro de nascimento, a gente faz outras técnicas, que também são técnicas muito potentes, bacanas, incríveis, que vão trazendo também a consciência, as coisas, que não é uma técnica corporal, né? Porque, enfim, na pandemia não dá pra gente ter agora, nesse momento, atendimento presencial, não estou fazendo. Mas respondendo a tua pergunta, Elza, no teu papel como educadora, assim, eu acho super importante, tá? Porque o que está acontecendo nas escolas, a gente está vendo, assim, os educadores completamente ignorantes em relação ao desenvolvimento infantil, tá? Eu passei por uma situação muito grave com a nossa filha numa escola, sei de situações graves, até postei no meu Instagram uma das situações graves de professores que estão respondendo o processo, porque, enfim, fizeram aí maldade com crianças. Professores também, que a criança, ela desperta muito isso no adulto, né? Ela desperta a sua própria infância. E aí a gente vai lá e despeja na criança todas os problemas que a gente teve, todas as nossas frustrações, e a criança é um ser frágil, né? Que não tem como se defender, então fica uma presa muito fácil, né? Então, como educadora, eu acho muito importante que tu, a partir desse vídeo, possa aprender o máximo que tu puder sobre desenvolvimento infantil e ser, então, aquela pessoa que dissemina essa informação, né? Que há uma evolução do ser humano natural e que a gente não precisa estar interferindo muito nessa evolução. A gente precisa amor e presença e acolhimento, né? E que se uma criança cresceu sem limites, isso não tem a ver com eu não ter dado limites, tem a ver com eu não estar presente para dar limites, com eu não conhecer meu filho, com eu não estar conectada com ele, com eu não dizer para ele quando ele está errado, isso que tu estás fazendo não foi legal, mas eu só posso fazer isso se eu estou convivendo com as crianças. O que acontece é que hoje os pais não estão convivendo com os filhos. Eu tenho que trabalhar, eu tive que trabalhar, beleza, eu entendo que os pais têm que trabalhar, mas assim, quando você tem um filho, é muito importante que alguém faça esse papel. Eu não posso mudar a realidade de ninguém, mas eu sei que existem traumas advindos desse modelo que está tendo de educação, né? Eu acho que vai além, inclusive, do momento que a gente vive, da educação em si, mas também o momento que a gente vive, vamos dizer, não entrando nesse assunto, mas só tangenciando político-econômico, que coloca a mulher muito na situação, né, de muitas vezes estar sozinha, né? Exatamente. E não ter nem com quem deixar a criança. Então, muita criança já está crescendo com esse processo de síndrome de abandono, cheio de cicatriz, porque o sistema está oprimindo aquela mãe sozinha. Ela está sozinha. A maior parte das vezes, a mãe está sozinha. E mesmo que a separação seja de boa, não teve nada de errado no casal, simplesmente não estão se entendendo, vai um para cada lado. Quem fica com a criança é a mãe, 99% das vezes. Então, a mulher, nesse sentido, ela também está sufocada, né? Porque ela tem a culpa de não estar fazendo o que tem que fazer, né? Porque eu sei, porque qualquer coisinha que eu deixo de lado, que eu já fico, ai meu Deus, deixei, né? Tanto que eu estava até contando para Marcela também que a minha crise de ansiedade, eu tinha feito tratamento, tudo voltou quando eu tive que viajar a primeira vez e deixar o Francisco com os avós. Que eu nunca tinha deixado o filho meu antes dos 6 anos sozinho com ninguém. Eu trabalhava, eu cuidava, eu fazia, acontecia, e levava, né?
quando eu tive que fazer isso a primeira vez com ele pequeno, porque eu nunca tinha, com o Fernando eu não cheguei a fazer, mas com o Francisco eu tive que fazer, que eu tive que viajar e não tinha como levar ele. Era para muito longe, era viagem a trabalho, eu não tinha como. Da tua viagem. Então, nossa, a crise de ansiedade que eu tive, eu vomitava a manhã inteira quando eu acordava. Até eu viajar e estar no avião e chegar no lugar e ligar e saber ele tá bem mesmo, eu não respirava. Então, o que acontece? A gente tem essa culpa. Pergunta se o meu marido sentiu isso. É claro que ele não sentiu. Ele simplesmente foi, né? Então, é isso que eu digo. A mulher, ela exerce um papel nessa situação que eu vou dizer assim, eu posso estar cometendo uma gafe, mas eu acho que é muito um fardo não, né? Mas fardo no sentido da culpa, né? Um fardo de culpa é a carapuça da mulher, né? Que é mãe. Que é mãe. Mas esse teu caso aí que tu tá contando tem a ver com a tua mãe. Claro, com certeza. Foi uma super mãe, então tu acha que tu tem que ser uma super mãe também. Claro, eu inverti, né? Eu girei a roda, né? É o que tu diz aquele dia, ou tu vai para um extremo, ou tu vai para o outro, tu não consegue encontrar o equilíbrio, né? Isso se chama sobrecompensação, que a gente chama no Bioflow lá. Né? Há uma sobrecompensação. Aí eu vou para o outro extremo, eu fico muito liberal, aí deixo a criança fazer o que ela quiser, no sentido assim, a criança, na vida, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? Isso já é o limite, né? Aí muitos pais dizem assim, mas deixa ele ter frustrações. Cara, a criança tem frustração o tempo inteiro. A gente não precisa nós colocarmos as frustrações assim. Não precisa criar. A criança tem frustração quando um coleguinha não deixa ela de lado e vai brincar com o outro. Aqui em casa é só frustração. A frustração, eu posso chamar um amigo? Não dá para tu chamar um amigo hoje, é dia de semana, tu tem aula, não. Posso ter esse brinquedo? Não. Tem um monte de brinquedo já em casa. A gente passa o tempo todo falando não para as crianças, tá? Agora, se eu não consigo dizer não para o meu filho, aí acende o alarme, entende? Porque há daí uma culpa, uma coisa de compensar, então, algo, né? Agora, quando a gente é presente, a gente diz não, beleza, o tempo todo. E eles choram, e daí tu diz, vem cá, eu sei que é chato, mas não dá, filha, me deixa chorar, isso é lidar com a frustração. Mas as pessoas acham que, então, as pessoas estão... Vou indicar para ti, Elza, um canal que eu amo de paixão, que é Criação Neurocompatível, do Instagram. Márcia Tozinha, maravilhosa. Inclusive, ela dá curso para educadores, viu? Para psicólogos, para médicos, para tu seres uma educadora neurocompatível. Neurocompatível é acompanhar a fisiologia natural da criança, sem ter que interferir muito, né? Te indicaria o Canto Maternar também, para ti, que fala muito sobre a criança ferida, né? Que aí também, porque se tu é educadora, é muito importante que tu vá ajudando esses pais também a terem um olhar diferente na criação dos filhos, que isso já é uma grande coisa, porque hoje em dia nenhum educador que eu conheço manja de desenvolvimento infantil, né? Então, faz um monte de besteira na escola também, né? Deixa a criança no cantinho do pensamento. Sabe o que gera o cantinho do pensamento? A criança se sentindo inadequada, se sentindo culpada, com sentimento de inadequação, com raiva, de simulação também. A próxima vez eu não vou contar, a próxima vez eu vou fazer escondido, ela me paga, sentimentos de vingança. Não gera habilidades, né? O que gera habilidade? Outra coisa, tem crianças que são agressivas. Isso, mas aquele menino, ele tem problemas, ele é agressivo. Tem que chamar os pais e ver o que está acontecendo em casa, que a criança está agressiva, né? O que podemos fazer juntos? É a rede, não julgar a criança e colocar um rótulo, né? Muito bom.
Muito bom. Ai, assim, ó, meu Deus do céu, eu podia ficar 3 dias falando sobre isso. Ai, socorro. Agora eu vou passar a palavra. Ai, muito bom, Tânia. Vou passar a palavra para minha querida amiga Marcela. Marcela, linda de viver. Tua vez. Olha, Hebe Camargo chegando. Boa noite, meninas. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo aí. Eu queria agradecer primeiro a Tânia por vir nesse espaço, né, e trazer essa conversa, assim, que a gente se sente abraçada. É uma coisa, assim, que parece que a pessoa, né, Venice, parece que está enxergando a gente de todas as formas. Eu acho isso muito, muito transformador, assim. É uma coisa que eu sempre falo, que a terapia foi uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que de todo mundo que faz, é isso. A minha pergunta para a Tânia e o comentário que eu queria fazer, agora pensando na Semana da Mulher e pensando em nós, mulheres, nesse cenário atual, né, quanto a isso, eu queria comentar um pouco sobre como eu tenho visto os ciclos, e a Tânia pode me corrigir e depois dizer alguma coisa se eu estiver errado, mas a minha visão é como a nossa criação, lá na infância, como as coisas que são percebidas pelas crianças e às vezes não percebidas pelos pais, transformam mulheres às vezes inseguras e muitas vezes nos fazem repetir ciclos lá da nossa infância. Eu já quero dar uma pincelada sobre isso, mas uma coisa que quando eu cheguei na terapia, eu demorei muito para entender e para enxergar minha mãe como uma mulher que passou por situações na vida dela, que passou por traumas, que passou por relacionamentos muito complicados, que teve um abandono na infância também, porque eu não sei vocês, e vocês são mães, né, você, a Venice e a Tânia, e talvez vocês agora já tenham outra visão. Mas quando a gente não é mãe, a gente tem uma visão muito santificada das nossas mães. Tipo assim, deixa eu ver se eu consigo colocar em palavras. A gente não consegue ver a nossa mãe como uma mulher na sociedade que passou por coisas que muitas outras mulheres passaram e que carregam feridas, né? Como vocês disseram, é uma criança que está criando outra criança com feridas. Então, assim, quando houve esse despertar de eu enxergar minha mãe como uma mulher que passou por situações, que passou por traumas, foi muito revelador, sabe? Porque aí você enxerga que muitas coisas que você carrega hoje, muitos ciclos que você está repetindo, vêm disso. Então, assim, eu senti que foi que quebrou ali uns... E tenho, dia após dia, né? Um processo, fazem 2, 3 anos que eu faço terapia, e eu sofri uma gravidez ectópica. Nesse meio tempo já estava em terapia, então assim, foram várias coisas que me fizeram ver o quanto eu estava repetindo ciclos. E o que eu queria perguntar para a Tânia, que eu acho um assunto muito, muito interessante, até para quem de repente esteja assistindo e nunca fez terapia, mas enxerga que tem muitos traços lá da infância, muitos gatilhos de algumas coisas, como a nossa criação, quanto mulher, nos faz repetir esses ciclos nas relações e nos colocar em relacionamentos que talvez, se não tivéssemos essas feridas, não nos colocaríamos. Eu participo de alguns grupos de relacionamento, mulheres falando sobre suas vivências, e eu vejo muitas meninas em relacionamentos abusivos, né, se colocando em situações que não se colocariam se você não conhecesse a história da vida dela, né, vários relatos de mesmo violência dentro de casa, todas essas coisas que, infelizmente, muita gente passa, né? E deixam marcas que, às vezes, as pessoas acham que não são tão profundas, mas te acompanham para a vida toda. Então, a minha pergunta em relação a isso, para a Tânia, sobre como isso interfere na mulher adulta, né? Então, daí isso vai depender da história individual de cada um, né? O que se percebe é que as mulheres hoje, a maioria dessas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, se acham vítimas, né? Porque assim, no momento em que eu estou sendo abusada, eu permito que haja um abuso. Então, para eu poder quebrar esse ciclo, eu tenho que ver como que eu me trato. Como eu estou me tratando? Eu me trato com respeito? Eu me trato com dignidade? Eu me trato com amor? Porque esse auto-amor é que vai cortar esse ciclo. Então, isso tem a ver com a minha autoestima, né?
Como que eu construí essa autoestima? E nós não estamos construindo uma boa autoestima com as crianças. Essa é a realidade. Infelizmente, porque eu não tenho uma boa autoestima, ou porque na construção dessa autoestima, como é que se constrói uma autoestima boa com uma criança? É super fácil, viu? É eu sentar para brincar com ela. Quando eu sento para brincar com uma criança, eu estou construindo a autoestima dela. Porque ela pensa, não tem coisa que criança ame mais do que estar brincando com o adulto, né? Quando o adulto entra na brincadeira, eles ficam em êxtase, eles adoram. Quando a gente vai brincar de pegar, eles gostam, porque o adulto é endeusado, né? Principalmente, imagina então o pai e a mãe. Então, para construir uma autoestima, é eu me interessar, eu brincar com a criança, mesmo que... E se eu não consigo brincar com a criança, tem muita gente que diz, eu não consigo brincar, Tânia, eu não consigo. Se tu não consegue brincar, é porque não conseguiram brincar contigo. E no momento que tu começa a brincar, exercitar esse brincar com a criança, além de tu estar construindo a autoestima dela, porque ela se sente super importante, pô, como eu sou importante, sou tão importante que meu pai e minha mãe estão aqui me dando, brincando comigo, entrando no meu mundo, porque a todo momento a gente convida a criança para sair do mundo dela e ir para o nosso. Escola, almoço, banho, e a criança ela só quer brincar. E esse é um momento que é o contrário, tu entra no mundo dela, e isso é muito importante para a criança, isso constrói uma baita autoestima. E aí, essa autoestima, ela é vai blindar a criança contra o bullying, vai blindar a criança contra relacionamentos abusivos, porque ela vai construir uma autoimagem de que eu sou importante, eu sou amada. Isso se constrói também na infância em casa. Então, essas mulheres que hoje são criadas são as que ficam vendo novela. Novela é um suicídio mental, né? Essas novelas aí, esses dramalhão aí, nossa, né? A mulher chora, o homem abandona, o homem trai, o homem, sabe? E aí, então, desde pequena a mulher acha que o homem é o cara, que o homem é especial, o príncipe. Então, assim, a gente tem que trabalhar na infância com esse empoderamento da mulher. O que é o empoderamento? É tu chegar para tua filha e dizer, tu pode ser o que tu quiser ser, minha filha. A minha filha anda de skate, de roller, surfa, e ela me faz perguntas de gênero. E eu respondo para ela, né, que ela pode ser o que ela quiser ser, que não o que eu quero que ela seja, o que for fazer ela feliz. Isso é respeito, e isso constrói daí uma mulher empoderada, que eu posso me expressar na minha casa. O que acontece é que as pessoas não têm acesso a essa educação que eu estou trazendo aqui. Esse é o movimento neurocompatível, esse é o canto maternar, também o Fábio Pérez, tá, que é um baita cara que eu sigo. Fábio Pérez, ele é marido da Daniela Geração de Amor, tá? Eles são casados. E daí ela fala sobre a criança ferida, sobre educação, e ele faz esse trabalho sobre responsabilidade emocional. Então, ele é um macho curado, que fez esse processo de cura. Então, ele é um homem curado. Por quê? Porque existem poucos homens que buscam esse processo de cura, mas quando buscam, conseguem entender que o papel da mulher é super importante, que uma mulher não vive sem um homem no sentido de complemento, né? Nós no feminismo esse radical, que a mulher é contra o homem, não se depila. Nós temos o feminino, nós somos femininas, nós gostamos de se enfeitar, nós somos mulheres, nós não precisamos deixar de ser mulheres para ser feminista, né? A gente vai ser delicada, a gente precisa disso, o mundo precisa disso, e o mundo também precisa da energia masculina, a energia de apoio, que ensina uma criança a ter um rumo também. Eu vejo assim que o Dudu, ele é muito porto seguro da Juliana, então os dois são complementares, não tem que ter luta um contra o outro, o que tem que ter é uma cura do feminino do homem.
do homem entender da importância do papel da mulher para a construção da vida dele, né? Que é o que eu canso de falar aqui em casa. Eu parei toda a minha vida para criar uma criança, tá? Deixei minha vida profissional de lado. Ah, nós ficamos vivendo com o dinheiro do trabalho do Eduardo nesse meio tempo. Era o dinheiro dele, não, eu sentia que o dinheiro era meu, porque para ele podendo estar fazendo o que ele estava fazendo, eu estava lá atrás, dando para ele todo o suporte familiar, gerenciando a casa, gerenciando as compras, gerenciando a educação de uma criança, gerenciando conflitos, sendo 1000 papéis ali. E ele também é um cara que tinha um machismo velado, assim, ele é muito... Meu marido é um cara maravilhoso, mas ele tem todos têm esse machismo velado, assim, mas eu consegui ajudar muito ele a entender isso, né, porque eu sou de falar muitas coisas, eu não sou uma pessoa que fico guardando, né, e eu fiz o trabalho de cura e acabou curando ele também. Hoje ele também é um cara adepto da disciplina positiva. Ele é um cara que, nossa, ele é muito amoroso com a nossa filha. A nossa filha é muito privilegiada, porque ela tem o amor dos dois lados. Mas é muito importante que a gente passe essas informações para os homens. O feminismo, ele segrega o homem, e ao contrário, a gente tem que estar passando essas informações para o homem. Olha, te liga, olha, cura o teu masculino, né? Apoia a mulher não é inimiga, a mulher é amiga, a mulher vai te ajudar, tu só pode estar tendo essa família estruturada e legal e boa porque eu tô ali, né? Senão alguém tem que criar o filho, né? Quem vai ser? Alguém tem que trabalhar. Então, se essa combinação dá certo, ela é incrível. Então, assim, Marcela, essas feridas que tu fala sim, de tudo que eu já vim falando desde o início da live, né, da entrevista. Tem que existir uma educação diferente, entende? A gente está sendo criada sem um olhar nesse início da vida de construção da autoestima. A construção da autoestima, ela se dá, na maior parte do tempo, na infância, a partir dos pais. Depois, ela pode até se curar sozinha, mas ela vai... É um trabalho bem maior, né? Eu resgatar isso. Então, o que acontece hoje? Tu vê muitos adolescentes muito fragilizadas, meninas, né? Ai, falou do meu cabelo, vou me matar. Sofre bullying, vou me suicidar. Né? Que não respeitam... A Elza estava falando antes, né? A Elza estava falando sobre isso também, da questão da comparação e da perfeição, né? Que a rede social coloca que as pessoas são perfeitas e vivem uma vida perfeita e elas pensam perfeito, e daí tu te olha, tu mente também, tu entra na rede da mentira, mas por dentro tu tá te destruindo, porque tu sabe que nada daquilo é verdade, né? Então, isso que tu tá falando é muito importante, a questão da autoestima. Pode continuar, eu só quis fazer o link com o que a Elza falou. A autoestima é tudo, né, gente? Porque é a partir dessa autoestima que eu reconstruo minha vida, é a partir dessa autoestima que eu sou modelo para os meus filhos, é a partir dessa autoestima. Se eu não me amo, eu não tenho condições de amar uma pessoa. Não tenho. Eu vou ser carente, eu vou querer que ela me ofereça algo, e eu que tenho que me dar. É a gente que tem que se dar tudo internamente, em termos de sentimentos, né? Eu só consigo amar o outro quando eu me amo, quando eu me respeito, porque se eu me respeito, eu não vou admitir que alguém me desrespeite. Se eu sou uma pessoa que me amo, me gosto, eu não vou aceitar uma relação abusiva. Então tem muito a ver com essa construção da autoestima, de eu achar que eu sou merecedora do melhor como ser humano, que eu mereço um homem legal, que eu mereço um cara legal. E aí também tem 1000 outros desfechos que eu não vou falar aqui, são daí para uma outra entrevista, que são as coisas inconscientes também,
de pactos familiares, tá? Eu vou dar um exemplo só. Uma paciente abusada sexualmente, até os 14 anos de idade, que não consegue se relacionar porque ainda é casada com o pai, inconscientemente, não é consciente. Então, assim, tem as coisas que a gente vai destrinchando numa terapia mesmo, né? E é bem difícil. Então, assim, não há não tem como eu me casar ou me juntar com outro homem. Eu já sou casada com meu pai, mesmo morto, tá, o pai. Eu fiz esse pacto. Porque eu era um abuso constante e ela achava que ela tinha essa obrigação na cabeça dela de mulher, né? Não, tu entende? Então tem toda uma história, aí tem várias coisas, aí cada história é individual, por isso que é muito difícil dizer, mas isso que tu falou, falando de forma geral, é autoestima. E para construir a autoestima de uma mulher, de um ser humano, é deixar ele se expressar, deixar ele se frustrar, deixar a vida ser como ela é. A gente não precisa interferir tanto na vida de uma criança, ela vai se construindo, que é o que a criação neurocompatível fala. A gente, pode dormir na cama, vai afetar o desenvolvimento. O que dormir na cama vai afetar o desenvolvimento de uma criança? Dormir com a gente. Vai se sentir sozinha, só isso que vai acontecer. Cara, a Juliana dorme no nosso quarto e sempre que ela precisa de acolhimento ou que ela tá com medo, vem aqui, a gente se abraça aqui, também, a gente se abraça e bora. Eu também não tô nem aí. Sabe? Aí, agora, claro, se o casal só faz sexo na cama, bom, aí vira um problema mesmo, né? Tem que explorar as outras partes da casa, né? Sinto muito. Aí tem que olhar para a vida sexual do casal. Agora, a nossa cama aqui, ela é porto seguro para nossa filha. Porque aí, claro, o aspecto de desenvolvimento tu tem que olhar em todos os âmbitos. A minha filha é uma criança muito independente. Por que eu vou me preocupar que ela tenha essa dependência de dormir comigo se nos outros âmbitos ela é uma criança segura e independente? É como se ela fosse deixar de ser independente porque ela quer dormir contigo. Não vai deixar de ser independente por isso. É outras coisas que vão fazer ela deixar de ser independente, não é isso? Outras coisas. Se uma criança não é independente, é porque eu não deixo a criança assumir riscos. E aí isso tem a ver com os meus medos. A criança sobe numa coisa, vai cair, vai se machucar, sabe? Não sobe aí, tu vai morrer, sabe? A criança, ela se arrisca bastante na infância, e normalmente dá tudo certo, tá? Eles não se quebram, eles são meio de borracha, minha filha já caiu com a cara, quebrou os dentes, e eu sempre faço assim, eu olho e digo assim, vai morrer? Não vai morrer, vai cair, pode quebrar o braço, não vai. E ela se tornou uma criança sem medo. Ela faz tudo, ela surfa, ela anda, todo mundo fala, nossa, que criança corajosa, sobe lá no último galho da árvore. Isso é uma construção que a gente foi deixando ela assumir riscos, porque senão se torna uma pessoa muito medrosa, e aí isso tem uma consequência no trabalho depois. Porque aí eu perco o emprego e eu não sei o que fazer, porque eu não assumo risco. Por isso que tudo é uma construção. A vida é risco o tempo todo. Tem que meio que entregar a Deus. É óbvio que tu não vai deixar o teu filho enfiar os dedos na tomada, não é isso que eu tô falando, ou tu não vai cuidar da criança. Mas deixa a criança tomar um caldo no mar, deixa a criança cair, ralar o joelho, deixa a criança explorar o mundo ao seu entorno, senão as pessoas hoje em dia não deixam as crianças fazer nada, é um absurdo. Então, dentro de casa, aqui, claro que eu sei que eu sou uma privilegiada, eu moro no loteamento, a gente sai todo dia com distanciamento, nós saímos, a minha filha vai para uma árvore, eu vou para o mar, aqui a gente pode tomar um banho e voltar com distanciamento. A gente está fazendo o melhor que a gente pode para não afetar o desenvolvimento dela, né, nesse momento. Mas as pessoas têm que sair na rua, tomar sol, né, com todos os cuidados. Claro, eu sei que está um momento horrível, mas assim, a gente precisa tentar minimizar os danos aos filhos nesse momento. E sabe como é que se minimiza os danos dos filhos? É indo à natureza, gente. A natureza que vai salvar. A conexão com... Porque nós fazemos parte da natureza. E nós nos distanciamos da natureza. Por isso que estamos destruindo a natureza.
É, com certeza. O que é especialista? Muito bom, Tânia, muito bom. Olha, esse assunto vai render um segundo episódio. Vamos lá. Porque tem muitos outros assuntos, muitas outras. É um prisma, tem muita coisa para explorar sobre isso. Que tem muitas outras coisas, por exemplo, né? A gente ficou falando muito do homem e mulher, né? Enquanto falava, eu pensei, bom, e tem aqueles que não são nem, né? Pertencem à comunidade LGBTQI, que a gente também tem que abraçar nessa conversa inteira, tanto na questão escolar, quanto na questão familiar, quanto na questão social. Então, esse assunto pode render, assim, ó, infinito e é de interesse, eu tenho certeza, de todo mundo, mesmo aquelas pessoas que nem sabem que precisam, talvez que quando escutem, entendam que estão precisando. Muito obrigada. Mas a questão LGBT também, Duga, posso chamar de Duga aqui, assim? Não... Pode, é que é o apelido de informática, gente. Que o pessoal da escola lá me chamava assim, então fica. Pode falar. Essa questão do LGBT não foge nada do que eu falei. É simplesmente deixar a criança ser quem ela vem ser. E se você tem um filho que já consegue fazer suas escolhas, porque eles já muito cedo já começam a fazer as suas escolhas, simplesmente respeite isso e não vai ter nenhum problema com o teu filho. Se ele se sentir aceito em casa, ele vai lutar contra todos os preconceitos que ele tiver, porque ele teve a validação dos que eram mais importantes para ele. Isso é o mais importante para uma criança. Com certeza, com certeza. Independente do sexo. Muito obrigada, foi demais. Eu vou organizar assim, né, depois, vou deixar tudo direitinho, compartimentadinho, né, mas com certeza já se sintam convidadas as três para voltar. Muito obrigada, Marcela, muito obrigada, Elza, linda, maravilhosa, minha ídola. Tânia, muito obrigada. Eu sempre fico assistindo outras coisas no Instagram, depois eu vou deixar lá, gente, na descrição do vídeo no YouTube, o Instagram de todo mundo, o Twitter, né, das gurias aqui, todo mundo para o pessoal assistir. Eu vou botar o tema como um tema geral para ter busca de outros grupos de pessoas na internet também que encontrem essa conversa, porque ela é fundamental para todo mundo. Não esqueça. Fundamental. Isso é o principal. Vamos espalhar isso aí, gente. Espalhemos amor, temos que espalhar abraços e acolhimento para que nós sejamos as pessoas que saibam que a gente se acolha, né? Acolher os outros para poder se acolher, né? Entender, empatia e por aí vai. Então, curtam o vídeo, não esqueçam. Sigam o Politicamente Interagindo, que é o canal da Laurinha, nossa querida Laurinha França. Agradeço demais todo mundo que esteve até aqui com a gente. A gente se vê logo em seguida de novo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, Elza. Tchau, Marcela. Tchau, Duga. Uma boa noite para vocês. Tchau. Boa noite.